Olá, pessoal. Espero que vocês estejam bem. Espero que tudo esteja correndo bem nesse início de 2021. Estejam com saúde física e mental. Então, estamos aqui para uma breve revisão do conteúdo de redação para a prova do Enem. Essa provinha metida besta que está chegando aí. Chegou um pouco mais tarde esse ano, mas chegou. E vocês vão dar conta dela com toda certeza. Mas, para refrescar a memória, vamos lembrar algumas coisas a respeito da prova, a respeito das competências e vamos analisar o procedimento quando você chegar para a prova, como você deve agir. A maneira como a gente se organiza para uma prova faz muita diferença. Falei isso para vocês várias vezes. Pois bem, chegou para fazer a prova, pegou a prova. Vocês fizeram diversos simulados ao longo do ensino médio para cada um saber agora o que é melhor para ele, do tipo, é melhor eu fazer a prova de redação antes e a prova objetiva depois? É melhor fazer a prova objetiva antes, primeiro? Enfim, vocês tiveram muitos simulados ao longo do ensino médio, justamente para que percebessem isso, para que entendessem para vocês o que funciona melhor. Eu acredito que é interessante intercalar. Eu vou dizer por quê. Vou repetir, né? Revisar por quê. É interessante você dar um tempo entre o momento de fazer o rascunho da sua redação, o esqueleto da sua redação, e o momento de fazer o texto final. É bom que você tenha um espaço entre um e outro, até para se desligar um pouco do texto. E neste espaço, você descansa carregando pedras. Então, você vai fazer a prova objetiva nesse intervalo, que, além de tudo, pode trazer ideias novas para o seu texto. Então, digamos que o procedimento vai ser esse. Você vai chegar, mesmo que resolva não fazer o esqueleto, o rascunho antes, dê uma olhada no tema, porque indo para a prova objetiva com o tema, você pode já aproveitar algumas coisas que estão sendo ditas na prova, alguns textos que foram apresentados, você sempre pode usar aquilo na sua redação. Então tá, peguei a prova, olhei o tema, me desesperei, ou fiquei feliz, enfim, pode acontecer de tudo, mas é o que tem para hoje, né? Não é como um tema semanal que a gente pensa, não gostei do tema desta semana, vou fazer não, deixa para a semana que vem. Você pode até fazer isso, mas lembre-se que o próximo tema é só um ano depois e a gente não tem necessidade de esperar um ano para fazer outro tema, né? Não é necessário. Então tá, peguei a prova, olhei o tema, já marco no tema as palavras-chave. Duas ou três, dependendo do tamanho do tema, já marco ali as palavras-chave. E repito estas palavras ao longo do meu texto, para eu garantir que não vou fugir totalmente ao tema. Repito essas palavras ao longo do meu texto. Li o tema, vou para a coletânea, o material de apoio, os textos todos que estão ali. Bem, vou lendo um por um, marcando todas as informações importantes, o que eu acho que vai funcionar, vou marcando e, para facilitar, já posso marcar e ao lado do texto escrever uma palavrinha, colocar uma anotação que me remeta aquilo ali para eu não precisar ficar voltando no texto e lendo tudo. Então, anoto ali do lado, é um dado estatístico, é uma citação, é uma informação que eu posso usar.
coloco alguma referência ali ao lado. Feito isso, li o texto todo, vou montar meu esqueleto. O esqueleto de texto ele pode ser montado de maneiras diferentes. Eu já posso fazer em forma de texto, parágrafos, né? Ou eu posso fazer em forma de tópicos. Cada um vai pensando nisso. De qualquer maneira, você separa introdução, desenvolvimento e conclusão. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Isso já determina que seu texto vai ter, no mínimo, 3 parágrafos. No primeiro parágrafo, o que eu preciso ter neste primeiro parágrafo? Eu preciso já apresentar a minha opinião. Eu não preciso dar informações sobre o tema. Eu não preciso dar informações. O tema foi apresentado pela prova. O tema foi apresentado na coletânea. Eu não preciso repetir isso. Então, em temas, por exemplo, tráfico humano ou escravidão, tempos modernos, eu não preciso, porque a escravidão é o fato de pessoas estarem num ambiente fechado. Não preciso explicar. Não preciso. Eu tenho que partir do princípio que eu sou um aluno fazendo o Enem, que as coisas já estão dadas. Não é assim que o Enem faz com vocês. Ele não pressupõe que você é super bem informado a respeito de tudo aquilo ali. Você vai pressupor isso também. As pessoas sabem, o corretor sabe. Então eu vou para o fato, eu vou para a opinião, eu vou me colocar. E aí eu começo o texto já apresentando a minha opinião. De fato, a escravidão humana é algo que precisa ser combatido no país e no mundo. Já comecei, já apresentei o tema. Na minha primeira frase, eu já apresentei o tema e eu já dei a minha opinião sobre o tema. Aí eu posso, já neste primeiro parágrafo, apresentar uma alusão histórica? Posso. Este tema, por exemplo, que a gente mais tem é exemplo na história, né? No Brasil e no mundo, a gente tem muitos exemplos sobre isso. Então, faço ali já uma alusão histórica. É interessante. Então, primeiro parágrafo, faço isso. Vou direto para a minha opinião no tema e já coloco ali algum tipo de argumentação. E vou para o desenvolvimento. Por quê? Parece meio, né? É óbvio, tem que ser combatido. Não, mas por quê? Argumente, justifique. Tá? E você pode ir para diversas áreas. Você pode ir para a questão de direitos humanos. Você pode ir para uma série de áreas, no caso deste tema. Qualquer tema que você colocar ali, você vai procurar qual a linha que ele se encaixa mais. Lembra que a gente falou muito isso durante o ano. O tema vai ser sempre algo ligado a uma das áreas da sociedade. Segurança, meio ambiente, saúde, educação. O tema vai ser algo inserido em uma dessas áreas. Então, é importante que você traga o tema para a questão social. Este tema precisa ser discutido, combatido, se for o caso, trabalhado. Por quê? Porque afeta a educação do país, porque afeta a segurança do país, porque afeta o meio ambiente. Perceba qual a área social que está sendo afetada por este problema que está sendo apresentado ali. E aí você desenvolve 2 argumentos ou um argumento e um contra-argumento, enfim. Lembrando que no meu processo de desenvolvimento eu já penso na minha intervenção. Por quê? Se eu vou ter que intervir, já penso num problema que possibilita isso. E cito apenas aquele problema que eu vou dar conta de intervir, para minha redação não ficar incompleta. Então, desenvolvi ali, dei exemplos
trouxe para o cotidiano, na prática, no dia a dia, na minha vida, na sua vida, na comunidade em que a gente vive, como isso é um problema. Mesmo que o tema são as queimadas da Amazônia. Claro que afetam a nossa vida. Algumas questões afetam a nossa vida diretamente, outras indiretamente. Você, como um aluno fazendo o Enem, vai perceber isso, vai ter essa visão. Este tema afeta a nossa vida, o cotidiano, de que maneira? Pensa que é um tema que é único para o Brasil todo. Então, é uma questão social do país, não é uma questão social do nosso estado, do nosso bairro, da nossa cidade, não. É um problema do país. E vou para a intervenção. Nesta intervenção, eu preciso ter uma ação. Somente uma. Fabrício, se eu colocar duas, uma vai ser ignorada pelo corretor. Se você coloca duas ações, o corretor vai fazer o seguinte: tenho duas ações. Esta está mais completa. Vou considerar essa e vou descartar essa daqui. Descartar como se ela não existisse. Então, é desnecessário, é tempo perdido, é espaço de texto perdido desnecessariamente. Então, você faz uma ação com até 3 agentes. 3 agentes: o governo federal, o governo municipal e a igreja da minha comunidade. O Ministério do Trabalho com as empresas, a Associação das Empresas com o comércio, a mercearia do bairro. Enfim, as áreas afetadas, até 3 agentes. Até 3. Modo como isso vai ser feito. Detalhadamente. Como isso vai ser feito detalhadamente. Fulano vai fazer isso, fulano vai fazer isso, fulano vai fazer isso. E a gente espera isto como resultado. Então, a intervenção precisa responder estas perguntas. O que vai ser feito? Quem vai fazer e para quem? É direcionado a quem? Como vai fazer detalhadamente, parte principal, e qual o resultado esperado. É isso que a gente tem ali para ter uma proposta de intervenção completa, certo? E eu sei que montei minha redação toda, fiz o esqueleto, deixo ela ali no cantinho, vou fazer a minha prova. Vou fazer minha prova objetiva. Lembrando que lá na prova objetiva, a gente vai ter questão de redação também. Questões objetivas de redação, de interpretação de texto. Faça com muito cuidado. Leia, não tenha preguiça de ler. Não tenha preguiça de ler, sabe? É um arrependimento que pode vir depois. São 5 minutos que você não quer gastar lendo um texto que podem interferir muito no final na sua nota. Então não tenha uma preguiça de ler o texto. Leia com atenção, leia marcando, leia analisando, leia refletindo, faça com muito cuidado. Descarte as alternativas que são óbvias, tá? E faça com atenção. Neste processo, está ali fazendo a prova objetiva, tem um texto interessante, com uma informação interessante, já leva aquilo e já acrescenta lá no seu texto. Tem uma citação, já leva. Tem um dado estatístico, já leva. É bem comum, no dia da prova de redação, ter algum texto na prova objetiva que tenha uma relação no tema. É comum, não é garantido, mas é muito comum que isso aconteça. Um texto que tem uma relação direta ou indireta com o tema que está sendo discutido. Então, fiquem atentos a isso. Usem a prova a favor de vocês. Isso é bem interessante. Fiz a prova objetiva, volto para passar minha redação a limpo. Volto para passar a limpo toda aquela redação. E aí, vou me atentar às 5 competências, porque é a partir delas que o corretor vai analisar todo o seu texto. Então, competência 1, norma padrão, norma culta. Letra legível, ausência de rasura, tudo isso analisado na competência 1. Letra legível, ausência de rasuras,
gramática, aqueles cuidados, cuidado com a concordância, pontuação, uso de vírgulas, onde nem pensar, esqueça, não use o onde para fazer referência a algum elemento que não seja lugar. Letra maiúscula, muito cuidado com termos que deveriam estar em letra maiúscula, não devam estar em letra maiúscula. Por exemplo, muito cuidado se você cita governo federal, governo estadual, governo municipal, letra maiúscula. Então fiquem bastante atentos a isso, tá? Competência 2, tema e gênero. Eu fiz um texto argumentativo, dissertativo, argumentativo. Eu me coloquei no texto, eu tenho opiniões ali. Argumentei, competência 3. Eu argumentei bem no meu texto, eu citei exemplos, eu justifiquei, eu trouxe aquilo para o cotidiano, eu fiz relações, relação do problema com diversas áreas de conhecimento. Eu consegui associar que é um problema que afeta grupos diferentes, setores diferentes. Eu consegui estabelecer essa visão geral a respeito daquele problema, sair do mundinho, sair da minha caixinha e enxergar aquilo como um todo. Consegui fazer isso. Competência 4, coesão e coerência. Falamos muito de coesão. Coerência foi na 3. Coesão, mecanismos de coesão. Coesão é ligar. Aí sim, eu ligo adequadamente, eu vou ter a coerência. Quanto mais eu trabalho a coesão do meu texto, melhor a coerência, melhor o sentido dele. Que mecanismos de coesão eu posso usar? O que são mecanismos de coesão? Todas as palavras que eu uso para ligar, preposições, conjunções, pronomes, sinônimos, referências. Estabeleça uma ligação entre os parágrafos, estabeleça uma ligação entre as frases, costure o seu texto. O seu segundo parágrafo, ele pega algo do primeiro e desenvolve. O seu terceiro parágrafo pega algo do segundo e desenvolve. Eu vou assim costurando o meu texto. E chego na competência 5, proposta de intervenção. Clara, objetiva, direta. Okay? Feito isso, texto pronto, título. Mesmo se estiver escrito aí na provinha, não é obrigatório, coloque. Conta a seu favor. Conta. Repetir para vocês várias vezes. O que conta muito numa prova é o aluno se dispor a fazer o texto. O corretor olha muito isso. A pessoa se dispôs a fazer o texto. Então, quando você coloca um título, você mostra, eu me dispus. Eu fiz o texto todo, depois pensei no nome para esse texto. E aí, se não vier nada na sua cabeça, nada, pegue uma frase do seu texto e coloque como título. Pegou uma frase ali e colocou como título do seu texto, caso não venha nada. Faça com cuidado, faça com atenção. Vocês estão preparados. É só colocar no papel. As ideias vocês têm, as informações vocês têm. Coloquem no papel aquilo que vocês ouviram. Coloquem no papel as discussões todas das aulas de história, de geografia, de filosofia, de sociologia. Tragam essas matérias para o texto de vocês. Mostrem que vocês têm esses conhecimentos todos a favor do seu texto, certo? E façam com cuidado, façam com clareza o texto. Objetivo, curto e grosso, sabe? Direto, sem firula, sem encher linguiça, né? Aquela coisa direta. Façam isso com muito cuidado e aí a gente se vê o ano que vem, quando vocês forem dar o depoimento, porque tiraram acima de 800 na prova, não é? Vai ser muito bom, vai ser muito bom. Passei por um ano difícil, encarei uma pandemia e atirei acima de 800
na redação do Enem. Estou aqui, terceira série 2021 do Colégio Castro Alves, para falar para vocês como eu tirei, o que eu fiz para tirar acima de 800 na redação do Enem. Eu vou adorar, vou adorar. Então, meninos, é isso. Só para relembrar algumas coisas, para pegar mesmo, né, pra refrescar nessa véspera de prova. Façam com muito cuidado, façam com muita atenção. Lembra-se de ficar calmo, lembra do exercício de respiração, lembra-se de estar lá fazendo a prova, precisa despertar, tá dando sono, logo depois do almoço tá dando sono, tape a narina esquerda e respire uns 3 minutinhos pela direita. Lembra naquele momento ali, ó, você está sentado esperando eles entregarem a prova para você, enquanto você espera eles entregarem a prova, tá aqui, ó, disfarçadamente, tapa a narina esquerda e respira com a direita. Despertou, acordei. Acordei, mas fiquei muito nervoso. Tapo a narina direita e respiro uns minutinhos pela esquerda. Lembra, a direita te desperta, a esquerda te acalma. Façam isso durante a prova, tá? Discretamente, que eu tô lendo o texto, olha só, discretamente, ninguém vai nem perceber, certo? Se mantenham calmos durante a prova. Calmos e alerta, né? O que é importante, não só ficar calmo e alerta para a prova toda ali, certo? Então, deixo aqui um grande abraço para vocês. Que vocês sejam muito bem-sucedidos na vida de vocês. A gente já teve momentos, já falei isso antes para vocês. Acho sim que estão prontos e fico feliz porque eu vejo que estão prontos não só para fazer essa provinha metida besta aí, mas vocês estão prontos para a vida, para a faculdade, para o trabalho, para viver, para viajar, para amar, para tudo nessa vida, que a vida é muito maior do que uma prova, é muito maior, e que vocês sejam muito bem-sucedidos em todas estas áreas. Prontos para isso, vocês estão. Sempre que precisar, dá um grito aqui, que a gente dá um jeito de ajudar, um jeito de resolver. Certo, meninos? Um beijo grande, uma ótima prova, uma ótima vida para vocês. Até qualquer dia. Cara, mas eu tô pensando até assim,